Boa noite. Esperando o Insta avisar vocês. E alguém que entrar, avisar se tá me ouvindo bem. Por aqui. Boa noite. Gente, que saudade de falar boa noite pra vocês no domingo à noite. Que coisa boa. Também vindo. Shirley Brandão. Eu pensei tanto em você hoje de tarde. Eu preciso muito... Eu sei que você me mandou uma mensagem no WhatsApp, eu vou te responder. Eu preciso muito te mandar um áudio, porque eu tive uma visão. Assim, hoje de tarde eu tive um momento de inspiração. E eu tive uma visão, assim, de um futuro breve. Você tava nessa visão. Eu vou te mandar um áudio no WhatsApp depois, Xi. Ô, minha gente linda, boa noite. Aninha, Dorinha, que abraço gostoso que você me deu aquele dia. Dorinha, que bom ter você ali. Noêmia, boa noite. Esté também, foi tão gostoso, Esté. Aquele olhar, aquele abraço, Cris, linda. Tô falando para as meninas que eu tô falando o nome aqui, gente, são facilitadoras e que foram no velório do meu pai, as que moram em São Paulo, né? Obviamente, que puderam. E foi tão gostoso, gente. Começaram a aparecer várias e eu olhava assim e falava, gente, não tô acreditando que minhas alunas estão aqui. Meu Deus do céu. E a gente nem conversou muito, obviamente, né? Mas cada olhar profundo, cada abraço. A Luciana. Ô Lu, minha mãe acha que te conhece de algum lugar, que pediu seu Instagram, tá te seguindo, você ganhou já uma fã aí. Boa noite pra todo mundo que tá chegando. Bianca linda, um beijo no seu coração. Obrigada, Ivete. Gente, voltei, mas assim, eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo, sabe, fora, assim, do trabalho. Pelo amor de Deus, voltei com tudo, hein? Pelo amor de Deus, voltei mesmo. Voltei com tanta vontade de entregar tanta coisa pra vocês, com tantas ideias e com... tantas ideias de projetos novos e de, sabe, o coração mais do que quentinho pra viver essa missão. Mas também fiquei muito feliz. Foi linda, Karina não, Karen. Obrigada pelo carinho. Obrigada, Renata, pelo carinho. Renata, eu vou te ver agora em julho, né? Fiquei sabendo. Meu marido tá aqui me fazendo declaração de amor no chat da live. Veja só. Também te amo, meu eterno namorado. Voltei pra não largar mais vocês, gente. Voltei morrendo de saudade. Angélica, linda! Que saudade de você também. Lua crescente pra todos nós, né? Me perdi no meu raciocínio agora. Pera, deixa eu baixar um pouco a música. Gente, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que eu vou contar uma história para as pessoas que tem tantos capítulos e subcapítulos e subcapítulos num encontro de 50 minutos, né? E aí eu não sei, assim, O Luiz me perguntou agora há pouco, você escreveu um roteiro de como você vai contar? Eu falei que roteiro? Mas imagina, eu vou ligar a câmera, olhar as pessoas, me conectar com o coração delas e vou simplesmente contar o que tiver no meu coração. Que roteiro? Que pra falar da minha vida pessoal? Jamais. Nem pra aula direito eu faço roteiro, imagina pra falar da minha vida pessoal. Eu só sei, gente, que assim, vai ser impossível contar tudo. Então eu vou contar, eu vou revelar, né, pra vocês o que eu quero contar, o que... Agora eu posso falar, tava muito difícil pra mim, sabe? Toda hora eu tinha que ficar... Eu ia dar um exemplo da minha vida, daí eu falava, mas eu não posso dar um exemplo com esse fato, porque senão as pessoas vão se tocar, elas vão descobrir. Quantos textos eu já escrevi, já não apaguei, pensando, não, mas se eu escrever dessa forma, pode dar a entender, as pessoas podem descobrir, elas não podem saber dessa verdade... enquanto meu pai estiver vivo, porque tá cheio de gente que não sabe, né, de algo e que conhece ele e que me segue aqui. Eu vejo às vezes em live, eu vejo gente que mora no prédio, sabe, deles, e eu falo, eu não posso fazer isso com ele vivo, né? E mesmo depois da passagem dele, eu tive uma conversa com a minha mãe, eu falei, mãe, você fica tranquila, porque assim...
eu preciso falar para as pessoas, porque... Em primeiro lugar, porque quando eu decidi fazer isso aqui que eu faço, eu decidi ser essa pessoa real, né? Que eu sou aqui. Então, pra mim, não faz sentido não poder falar sobre algumas coisas, né? Aliás, gente, só fazendo um parênteses muito rápido, eu já vou contar tudo pra vocês. Só fazendo um parênteses muito rápido. Muita gratidão pelas mensagens que vocês mandaram. Eu não posso dizer que com certeza absoluta eu li 100% das mensagens, mas com certeza eu li pelo menos uns 80% eu li. E vocês nem imaginam como eu leio, eu guardo os nomes. Eu acho que tanta gente me manda direct e fala, eu não sei se um dia você vai ler essa mensagem. Às vezes eu gravo áudio só pra pessoa não ter a menor dúvida de que sou eu mesmo lá, sabe? Eu leio, gente, eu leio quase tudo. Eu dedico muito tempo, sabe, da minha vida pra ler o que vocês me escrevem. E uma coisa que eu queria falar pra vocês é a seguinte, eu até comentei com algumas facilitadoras lá no velório do meu pai, que eu tava um pouco... É que chocada pode parecer meio dramático, né? Mas eu tava um pouco surpresa, porque tinham muitas mensagens no post e muitas no direct também, de pessoas falando mais ou menos assim, ó, e eu entendo o carinho, eu entendo, deixa eu explicar. Pessoas falando mais ou menos assim, nossa, Rê, mesmo você sendo tão evoluída... Esse momento dói, né? Nossa, Rê, mas mesmo você tendo tantos esclarecimentos e tanto conhecimento e sabedoria sobre a espiritualidade, eu imagino que você esteja triste, né? Que seu pai tá morrendo. E aí eu tava falando para algumas facilitadoras, eu entendo o carinho com que vem uma mensagem assim, é óbvio que eu entendo da onde vem, né, do coração, e foram dezenas de mensagens assim, dezenas, só mudando as palavras, né, e aí, gente, assim, eu sou uma pessoa real, gente, e eu sou uma buscadora, e um ser humano imperfeito, em evolução, assim como todos vocês. Entende, gente? Eu sei que alguns de vocês já me ouviram falando isso outras vezes, mas eu me sinto na obrigação de repetir, sabe? Não me vejam como um guru, nossa, que ser evoluído. Será que ela sente? Acho que ela até sente dor, né? Quando ela tá perdendo o pai, né? Alguma dor ela deve sentir. Gente, pelo amor de Deus. Às vezes eu tenho vontade de fazer uma live aqui um dia que eu estiver tomando vinho ouvindo rock, sabe? Pra vocês verem que eu sou uma pessoa real, uma pessoa normal, eu não sou mais evoluída que ninguém. Eu tenho tido uma busca pelo meu autoconhecimento há muitos anos. Já vivi tudo que é método, técnica, curso. Eu respiro Louise Hay desde dos meus 13 anos de idade. Essa parte da minha história vocês sabem. E eu também, assim, claro, eu entendo que eu tenho um dom, né, que Deus me deu, que a vida me deu, de conseguir olhar para uma pessoa que está na minha frente e ter uma capacidade empática muito grande, de praticamente conseguir sentir o que ela está sentindo e conseguir enxergar por estar de fora movimentos e padrões de comportamento e crenças e com uma certa facilidade poder apontar, olha, quando você me diz isso, eu vejo essa dinâmica, né? Então, assim, eu entendo que eu tenha esse dom, né? Que parte eu sinto que é um dom que veio comigo. Vocês já vão entender agora também um pouco, porque eu vou contar a verdade pra vocês da minha história, vai ficar um pouco mais claro. E parte também porque eu fiz formações, né, gente? Eu fui lá para os Estados Unidos, bebi da fonte, estudei muito com a equipe da Louise Hay, né? Então tem uma preparação técnica, tem um dom, porque isso é desde que eu sou muito pequenininha. Agora, gente, eu sou ser humano como vocês, pelo amor de Deus. Eu sofri um monte nesses 40 dias de internação do meu pai. Teve um dia que eu sentei no chão, assim, do quarto, eu tava sozinha lá, e eu chorei tanto, que eu falava assim, meu Deus do céu, qual que é o sentido da vida pra sentir tanta dor assim nesse momento? Entende? Porque eu sou humana, gente. Eu venho aqui falar pra vocês o sentido da vida perante os meus olhos, quantas vezes, né? Milhões de vezes eu já fiz isso. Mas naquele momento doía tanto que eu falava, meu Deus, qual que é o sentido de sentir essa dor? Dói, sabe? Então, minha mãe, certeza que minha mãe tá aí,
Minha mãe falou assim pra mim, como é que foi outro dia? Ela falou assim, ai, Rê, se as suas seguidoras verem isso, se as suas super fãs verem isso, elas deixam de te seguir. Eu falei pra ela, mas elas têm que ver mesmo, porque elas têm que tirar essa ideia de que eu sou um ser quase perfeito. Bom, dito isso, vamos lá, gente. Eu vou começar a contar então pra vocês o que eu não podia contar, tá? Vamos lá. Eu nasci em 1985 e aí, já muito novinha, muito novinha, eu comecei a conviver com situações muito estranhas dentro da minha própria casa. Então, eu olhava para o meu pai e uma hora ele estava aparentemente normal, né? Era o meu pai. E de repente, de um minuto para o outro, de um instante para o outro, eu olhava e eu via uma pessoa completamente fora de si, até com semblante diferente, muito absurdamente nervoso e dizendo coisas do tipo: vocês não estão vendo as câmeras escondidas nessa casa? Então, assim, eu cresci, gente, a minha infância toda. Demorou muito para começar a questionar, mas que raios são essas câmeras escondidas? Então, eu cresci ouvindo dele que na minha casa tinham câmeras escondidas, que no telefone tinha escuta. Na época, se tem gente muito novinha aqui, né? Nessa época a gente não tinha celular, era só telefone de casa, então tinha escuta telefônica e que as pessoas perseguiam ele, que perseguiam a gente, que tinha gente no telhado e que os vizinhos em volta da nossa casa não gostavam da gente, faziam parte de um complô liderado por um irmão dele mais velho, que também já fez a passagem faz tempo, já bastante mais tempo do que ele, que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu tinha pavor desse irmão, porque ele dizia que esse irmão era a pessoa que comandava todo esse complô. Então, gente, vocês podem imaginar uma criança numa sala e de repente um pai vira para essa criança e fala assim: sai daí que atrás de você tem uma câmera. Eu fico, uma câmera? E eu olhar para trás e não ver absolutamente nada, né? A gente tá, sei lá, num restaurante e ele fala no bolso do garçom, ó, esse que tá chegando perto da nossa mesa tem uma arma. E eu olhava e eu não via aquilo, né? E aí, gente, o que acontece é que a minha mãe, ela não tinha... Eu e minha mãe já conversamos horas sem parar, né? Sobre isso. Minha mãe faz terapia, fez o Hoffman, já fez o retiro da Louise Hay com outra pessoa. A gente já falou sobre isso infinitas vezes, né? Então, eu posso falar aqui, eu sei que ela tá assistindo, eu posso falar sabendo que ela tá ok com isso e que ela tem muita clareza disso hoje, né? Minha mãe não tinha a menor estrutura emocional na época pra olhar e falar, tem alguma coisa de errado aqui. Muito pelo contrário, quando meu pai entrava nessas crises e nesses surtos, a minha mãe ficava extremamente nervosa, extremamente mesmo, de começar a ficar vermelha, de começar a passar mal. Meu irmão mais novo, né, 3 anos mais novo, então 3 anos de diferença, quando a gente é criança, faz muita diferença, né? Então ele era pra mim eu tinha que proteger, né? Eu tinha que fazer o máximo possível pra que ele não visse as coisas. E aí, gente, muito rápido, eu comecei a perceber que quando ele começava a falar, então, por exemplo, tá vendo? Olha lá, eles estão ali atrás da janela vendo a gente. Eu sabia, mas gente, isso eu tô falando assim, 5, 6 anos de idade, tá? Eu sabia que não tinha ninguém atrás da janela, porque eu olhava e eu não enxergava ninguém atrás da janela. Mas eu já percebia
que eu tinha que dizer pra ele que eu estava vendo. Porque se eu não dissesse pra ele que eu estava vendo, ele ficava mais nervoso. Então ele dizia o seguinte, tá vendo? Eles estão atrás da janela. E eu não via ninguém e dizia, eu tô vendo, pai. Eles estão atrás da janela. Mas vamos lá pra dentro agora. Vamos jantar, tô com fome. Eu tentava desviar a atenção dele, né? E a minha mãe, ela não conseguia, ela não tinha naquele momento, né, estrutura para conseguir dizer que ela também estava vendo, e ela ia numa contramão de dizer, imagina, não tem ninguém ali atrás da janela, que câmera, lá vai ele de novo falar que estão escutando a nossa conversa no telefone, lá vai ele de novo falar que o vizinho é amigo do irmão dele, e que estão perseguindo a gente. E aí eu queria tirar minha mãe da cena rápido, porque eu já percebia que ir contra o que ele estava dizendo deixava ele pior, deixava ele mais nervoso. Eu me lembro de uma cena muito marcante, muito marcante. E eu sei que eu tinha 7 anos de idade, porque foi no ano que a casa estava reformando. Então eu sei exatamente o ano que foi, portanto eu sei que eu tinha 7 anos de idade. Uma vez ele me acordou às 3 horas da manhã. Ele foi no meu quarto, eu tinha 7 anos de idade. E ele me acordou, porque ele começou a perceber que eu dava acolhimento, né? Ele me acordou e ele falou assim, filha, eles estão agora em cima do telhado. E é bem aqui, ó, em cima do seu quarto. Você tá ouvindo? E eu sentei na cama, acendi a luz e falei, pai, eu tô ouvindo. Eles estão aqui em cima, eles, não sabia nem quem eram eles. Eles estão aqui em cima, de fato. Aqui em cima do meu quarto. Mas, ó, vamos pensar junto aqui. As janelas estão trancadas. Eles não têm como entrar, as portas estão trancadas. Então, e tá frio pra caramba. Então, eu acho que é só uma questão de tempo pra eles desistirem e irem embora. E ele falava assim pra mim, é mesmo, né? É mesmo, pelas janelas eles não vão conseguir entrar. Ah, é verdade. Nossa, que bom que eu vim aqui conversar com você. Voltou pra cama e dormiu. Então, eu fui entendendo rápido como lidar com aquela esquisitice, com aquela loucura toda. Eu fui entendendo rápido que eu não podia contrariar. E aí eu tentava explicar pra minha mãe, mas tadinha, né? Minha mãe fazendo o melhor que ela podia sempre, né? Como todos os seres humanos estão fazendo o melhor que podem, com o nível de consciência, com os recursos emocionais que possuem. Pra ela era muito difícil, gente. Pra ela era muito difícil, até porque quando ele entrava nesses surtos, às vezes ele nunca levantou a mão pra ninguém. Nunca encostou um dedo na gente, nem em surto, nem na minha mãe, nem ninguém. Nunca vi meu pai bater numa formiga, assim. Aliás, ele era inclusive vegetariano porque ele não podia pensar a respeito do sofrimento animal, ele já sofria junto. Então, assim, nunca. Mas ele agredia a minha mãe verbalmente muitas vezes dentro desses surtos. Muitas vezes. Então, minha mãe tinha que criar 2 filhos pequenos, né? Com uma pessoa com esses ataques de loucura. Gente, só sei que minha vida foi assim. Eu cresci ouvindo do meu próprio pai que o mundo nos perseguia, que as pessoas queriam nos matar, que as pessoas assistiam o que a gente fazia dentro de casa. Uma vez ele falou pra mim que tinha câmera dentro do banheiro, eu fui tomar banho achando que as pessoas estavam me vendo. Criança, gente, isso. A gente saía na rua, por exemplo, no carro, né? Parava no farol, parava um carro do lado, ele dizia, filha, tá vendo o carro do lado? Então, ó, eles são do complô, olha o jeito que eles estão olhando a gente. E isso era o tempo todo, gente, assim. Então, eu me lembro de estar na escola e o perigo era dentro de casa. O perigo pra mim não estava no mundo, o pânico estava dentro da minha casa. Então, eu me lembro de voltar da escola pensando, meu Deus, como que eu vou encontrar esse homem hoje? Será que ele vai estar vendo as coisas? Porque eu não sabia o nome disso. Será que ele vai estar vendo as coisas? Será que ele vai estar nervoso? Será que ele vai estar normal? Porque, gente, ele não ficava em surto o tempo inteiro, óbvio, né? Então, fora do surto era normal. Era uma pessoa normal, calma. Dentro do surto,
Começava a ver coisa, ouvir coisa, dizer que todo mundo perseguia a gente, que queriam matar e tudo mais. E ficava muito nervoso. Graças a Deus que nunca foi um nervosismo a ponto de nos machucar, né? Mas era um nervosismo de ficar descontrolado, de jogar coisa no chão, de jogar o telefone contra a parede, de começar a falar pro telefone: eu sei que vocês estão aí, que vocês estão ouvindo, o que está acontecendo. Então, vocês imaginam, eram cenas aterrorizantes, literalmente aterrorizantes. Então, eu não tinha medo de, sei lá, de andar na rua e acontecer alguma coisa, e ser assaltada, e ser... O que eu quero dizer pra vocês é que, assim, o perigo não estava no mundo, o perigo estava dentro da minha própria casa, e estava dentro do meu próprio pai. E o que era muito confuso pra mim, gente, olha, foram muitos anos de terapia, assim, muitos anos a fio, assim, com terapeutas diferentes e tudo mais. O que deixava tudo muito mais confuso pra mim era que quando ele estava fora dos surtos, quando ele estava, entre aspas, normal, ele era um paizão, gente, um paizão extremamente presente, extremamente carinhoso, nossa, presente, assim, ficava comigo até, sei lá, meia-noite estudando pra prova. Se me via triste, ficava conversando horas e horas e horas para entender o que estava acontecendo, infância e adolescência. Um paizão maravilhoso. Só que, de repente, aquele pai maravilhoso era raptado. Claro, tô falando de uma forma, tô brincando, né? E entrava um outro ali. Uma pessoa completamente em surto, agressiva, e, né, vendo coisa, ouvindo coisa, atacando coisa. Então eram dois, né? Eram dois pais. Bom, quando eu completei 10 anos de idade, ele viu uma foto no jornal de uma mulher que tinha sido assassinada, que tinha, sei lá, 20 e poucos anos de idade, que tinha sido assassinada. E aí, gente, ele espalhou fotos da mulher pela casa. Ele chamou eu e o meu irmão. Eu só vi rapidinho a Isabelle perguntando. Eu não vou olhar muito chat, senão eu me desconcentro, tá, gente? Ele ficou por muito tempo assim, ele foi a vida inteira assim. Calma que vocês vão entender. Aí ele chamou eu e meu irmão, ele falou o seguinte, o nome dela era Adriana. Ele falou assim pra gente: olha, eu reencontrei minha alma gêmea. Essa mulher aqui que vocês estão vendo é a verdadeira mãe de vocês. Essa que tá aqui, que vocês estão... Que tá aqui, né? A Sandra. Ela é, assim, nessa encarnação, ela é quem tá fazendo o papel de mãe. Mas a verdadeira mãe, a minha alma gêmea, é essa mulher aqui. Você pode imaginar uma criança de 10 anos ouvindo isso? E ele espalhou fotos da mulher pela casa. E ele disse que reencontrou a alma gêmea dele. E aí, sei lá, dias depois ele estava no meio de um mega surto. E aí ele deu um grito e falou assim: eu tenho tanta certeza de que essa câmera está aqui filmando tudo o que está acontecendo nessa sala, a mesma certeza que eu tenho de que a Adriana é minha alma gêmea e ela está sempre por perto pra me proteger, pra proteger a gente. Ela foi pra outra dimensão. Ele se dizia espírita, essa parte era sempre muito confusa, né, pra ele. Ela foi pra outra dimensão, mas ela tá sempre aqui, eu tenho a mesma certeza, porque é só por ela que eu tô vivo e tal. Aí, uma tortura psicológica, total. Aí, eu fiz assim, tive uma ideia. Virei pra ele e falei assim: pai, foi um dia que ele tava muito nervoso, muito. Começou a gritar, disse que ia sumir de casa, começou a jogar coisa no chão, tava assim, muito descontrolado, numa crise pesada. E aí, me bateu 5 segundos e eu falei assim pra ele: pai, a Adriana está aqui. Aí ele falou: aonde? Eu falei: aqui, ó. E apontei pra parede. Você está vendo ela? Eu falei: tô vendo ela. E ela pediu pra você não sair de casa. E ela tá dizendo que é pra você se acalmar, porque só quando você sentar no sofá e respirar que ela vai poder te ajudar. Se você sair de casa, ela não vai conseguir te ajudar. Ele falou: filha, eu não sabia que você era médium. Lógico, vou sentar agora.
sentou no sofá e se acalmou. E começou a dizer para Deus e o mundo, me levar em centro espírita, e dizer para Deus e o mundo que eu era médium. E eu, na verdade, só tinha encontrado uma arma para acalmar meu pai. A partir dali, basicamente, todos os surtos que começavam a sair um pouco mais do controle, que não era uma coisa mais rápida, eu dizia, pai, a Adriana chegou. Ai, meu Deus do céu, ela chegou, e o que ela quer que eu faça? Ela quer que você respire 3 vezes. E aí eu ia acalmando ele. Acalmando. Principalmente quando os surtos eram fora de casa, no meio do supermercado, no meio do restaurante. E aí, gente, eu comecei a ter uma sensação... Não é ter uma sensação, eu comecei a aprender com isso tudo, de que eu tinha o poder de tirar o meu pai dos surtos. E eu tinha, de fato, uma arma, né? Eu tinha, de fato, uma sensibilidade desde muito nova, de já entender muito nova, que eu não podia contrariar, o que fazia com que o surto piorasse, né? E é claro, mas isso, eu tive uma falsa sensação de um poder. Nossa, que poder que eu tenho, eu consigo tirar o meu pai do surto. Que agora, quando ele morreu, quando ele ficou nesses 40 dias no hospital internado, eu tive um sofrimento surreal, porque eu tive que lidar com uma impotência gigantesca de quem não pode fazer nada pelo pai que tá morrendo. Não tinha nada que eu pudesse fazer, sabe? Nada. Nada pra aliviar o sofrimento físico, pra aliviar as dores, pra nada. Então eu tive que olhar pra isso, eu tive que olhar pra mim no espelho muitas vezes e dizer, Rê, aceita a sua impotência. Essa potência que você achou que você tinha porque você tirava os seus pais do surto, isso é uma arma que você encontrou temporária para sobreviver. Mas você não tem controle sobre a vida dele. Você não é a salvadora. E eu achava que eu era a salvadora, né? Lógico que eu achava pelos fatos, pelas circunstâncias, de que eu era a salvadora. Bom, ai, gente, existem tantos capítulos dessa história para contar para vocês, mas simbora, porque já são quase 9h30 da noite. Eu tinha acabado de fazer 16 anos. E acho que tinha pouco tempo chegado o primeiro computador na minha casa. Não, acho que até já tinha algum tempo. Enfim, só sei que tinha acabado de chegar os buscadores de pesquisa na internet. Não existia Google ainda, mas existia algum outro, tipo assim, aquele KD, né? Esses que vieram antes do Google. E aí, num determinado dia, eu falei, peraí, deixa eu aproveitar essa história aí de internet, essa modernidade aí que inventaram, você até pesquisa, um negócio meio chique, né? Eu fazia pesquisa em Barça na escola, em enciclopédia, né? Digitei. A pessoa alucina que estão perseguindo, alucinações que vão matar a família, escuta telefônica. Comecei a jogar no Google da época, né? De repente... vem o resultado da busca, esquizofrenia paranoide. Falei, que nome esquisito, nunca ouvi falar esse termo, esquizofrenia. Deixa eu clicar aqui e ler. Gente, eu comecei a ler a descrição de esquizofrenia paranoide. E eu falava assim, eu chorava de alívio. Eu falava, Jesus Cristo, é ele escrito. Cada letra que eu tô lendo, cada palavra, é exatamente isso que eu vivo há 16 anos dentro da minha casa. E a esquizofrenia, gente, se ela não é tratada logo, ela vai piorando ao longo do tempo. Piorando. Ah, eu me lembro o que me fez pesquisar. Peraí, um passo antes. Uma irmã do meu pai, que morava em São Paulo na época... Eu nunca tive muito contato com a família dele, porque todo mundo queria matar, né? Os meus avós eu não cheguei a conhecer, que eles morreram, eu era nenê. E os irmãos, as irmãs dele, eu basicamente não podia conviver, né? Aí, uma tia me procurou. Na época ela morava em São Paulo.
E ela levou eu e meu irmão pra jantar escondido. Assim, ele não podia saber, foi um negócio meio louco, assim, escondido. Oi, eu sou sua tia, tudo bem? Foi um negócio meio doido, assim, né? E aí ela virou pra mim e falou assim, Renato, o Sérgio piorou? Aí eu falei assim, não entendi, piorou do quê? Então, assim, das crises, você acha que ele tá piorando? Eu falei assim, sabe assim, você fala muito... De que raio você tá falando? Ah, do nervosismo dele? Ele tem ficado cada vez mais nervoso, ele tem piorado. Aí eu voltei de lá, gente, eu tinha 16 anos, né? E eu voltei de lá e falei o seguinte, pera um pouquinho, tem alguma coisa... Tá faltando um nome aqui. Aí que eu fui pro KD lá da vida, pro ex-Google, que vem antes do Google, e comecei a digitar e fiz esquizofrenia paranoide. Eu falei, é isso, é ele escrito. E eu fiquei muito feliz. Porque eu falei, tem nome. Porque pra mim, gente, foram 16 anos de assim... Meu pai vê coisa que eu não vejo, ele ouve coisa que eu não ouço, ele tem crises de nervosismo, e eu sei lá o que é isso, né? Era uma sensação do tipo, deve acontecer só aqui, sei lá, né? Sei lá, em 5, 6 famílias no mundo. Eu achava que era um negócio meio assim, eu achava que a gente era ET total. Quando eu li, é uma doença conhecida pela medicina, tem remédio, tem tratamento, não tem cura, mas tem remédios e drogas para que a pessoa tenha uma vida, né, uma qualidade de vida um pouco melhor. Eu me senti aliviada. Não sei se vocês conseguem entender isso. Vocês conseguem entender esse alívio? Bom, enfim, não sei se vocês conseguem entender, gente. Aí eu imprimi a página, nunca esqueço disso, tava falando pra minha mãe esses dias. Eu imprimi a página e levei pra minha mãe, feliz da vida. Eu falei, mãe, eu preciso te contar, acabei de descobrir, preciso te contar. O que o papai tem nome e se chama esquizofrenia. E tudo que a gente precisa fazer é ir no psiquiatra, a gente tem que ir no psiquiatra. Gente, qual vocês acham que foi a reação da minha mãe? Alguém chuta aqui? Alguém que não conhece essa história, porque as pessoas que já fizeram curso presencial comigo sabem dessa história, porque nos cursos presenciais eu conto, eu só não contava por vídeo, porque tem gente que mora no prédio da minha mãe e do meu pai, e que conhece meu pai dos últimos anos, que depois que ele começou a tomar remédio, ele se estabilizou, e não tem a menor ideia de que ele era esquizofrênico, e deve ter até gente aqui na live. E negação, isso mesmo, negação. Ela falou, o quê? Pelo amor de Deus, você não me inventa mais problema. Era só o que me faltava nessa altura do campeonato. E tudo que a gente tá passando e tudo que a gente passou... Bom, gente, nesse meio tempo teve o câncer da minha mãe, né? E aí uma coisa, eu sempre conto do câncer da minha mãe, que foi quando eu encontrei Louise Hay, na verdade foi aquele amarelinho ali, ó. E eu não posso contar uma das coisas mais importantes, né? Porque quando minha mãe teve o câncer de mama, e eu tinha 13 anos de idade, quando ela entrou pra sala de cirurgia, a gente tava lá no hospital, sabe o que meu pai falou pra mim? Ele falou assim, filha... Gente, eu tô rindo porque, assim, é muito tempo de autotrabalho, tá? Meu. Ele virou pra mim e falou assim, filha, você vai ter que ser forte. Aí eu falei, eu sei, né, câncer, tenho medo da minha mãe morrer. Aí ele falou, não. O médico que vai operar sua mãe, ele é assim, super amigo do seu tio. Então eu não sei o que ele pode fazer com ela dentro da cirurgia. Tive que ouvir isso ainda. Eu lembro que eu fiquei com tanta raiva. E eu já tinha total noção de que ele tava louco, né? Só não sabia o nome disso. Eu lembro que eu fiquei com tanta raiva. Eu lembro de eu pegar o meu irmão e de sair andando, como quem diz, não me encha o saco, sabe? Ele tava super em surto quando minha mãe foi operada. No dia da cirurgia, assim, ele tava super em surto. Então, assim, minha mãe operada, eu não sabia se ela ia voltar viva, porque... Eu só tinha 13 anos, gente. Eu só sabia que minha mãe tinha um câncer muito grave e que ela tinha que ir pra uma mesa de cirurgia. Então, eu falava, será que minha mãe vai voltar viva? E o pai dentro de casa surtando, e o meu irmão chorando, e o livro. Você pode curar sua vida, né? E começa toda a minha história com a Louise Hay.
Bom, voltando para os meus 16 anos, então. Aí eu falei, mãe, olha que maravilhoso, a gente só precisa ir no psiquiatra, olha que incrível. E a minha mãe? Ela na hora meio que entrou em pânico, como assim, boa notícia, pelo amor de Deus, eu não quero nem falar sobre isso. Eu não vou de jeito nenhum nesse... Que psiquiatra o quê? Bom, minha gente, só sei que eu fui parar na psiquiatra. Euzinha, sentei na frente de uma psiquiatra, linda, maravilhosa. Eu acho que ela não está mais nessa dimensão, porque ela já era uma senhora na época. E depois a gente mudou de médica, enfim. Eu sei que eu sentei na frente de uma psiquiatra com o papel que eu tinha impresso. E falei pra ela o seguinte: oi, não sou eu a paciente. Eu tô aqui pra te contar que há 16 anos eu vivo isso. E contei pra ela o que eu contei aqui pra vocês. E aí, agora que existe essa tal de internet, eu fui pesquisar e li, esquizofrenia paranoide. E quando eu li, eu falei, meu Deus do céu, tá escrito. E a gente não aguenta mais, porque a esquizofrenia, quando não é tratada, ela vai piorando, né? E a gente não aguenta mais. Então, assim, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí, gente, eu me lembro muito eu não vou falar o nome dela, porque eu não acho certo, mas eu me lembro muito dela falar, não. Eu me lembro muito dela olhar pra mim, eu me lembro muito, gente, muito. Dela olhar pra mim quase como quem tá assistindo um filme de Hollywood, sabe quem tá acreditando? Ela ficava só assim, olhando pra mim, juro por Deus. Aí ela falou assim, olha, Renata, é o seguinte, você acertou no diagnóstico, é isso mesmo, né, por tudo que você tá contando, mas o que acontece? O CRM, a medicina, ela, em teoria, me obriga. Nós, psiquiatras, nós precisamos conhecer o paciente pessoalmente para poder receitar a medicação. Eu falei para ela, esquece. Imagina eu olhar pro meu pai e falar, oi, então, você precisa ir num psiquiatra? Imagina, ele jamais vai aceitar, jamais. Inclusive, gente, ele tinha alguns surtos dizendo que o irmão dele, que era o grande presidente do complô, né? Que o irmão dele tentava dizer para as outras pessoas que ele era louco. Então tinha uma coisa meio de vir uma coisa da loucura no meio dos surtos. Então assim, imagina que eu falo para um homem e que ele vai no psiquiatra. Aí a médica, quase que eu falo o nome dela de novo, ela olha para mim e falou assim, eu posso ser caçada pelo CRM, mas tudo bem, eu vou correr o risco. Eu vou correr o risco de perder o meu direito de exercer a medicina, porque acho que ela viu, né? Ela viu uma criança de 16 anos em pânico, aos prantos, e ela receitou. E ela receitou um remedinho que era em gotinhas, e ela falou, você vai dar escondido, obviamente, né? No suco, no cafezinho, no não sei o quê. E aí, minha gente, começou então uma grande, hiper extenso capítulo da psiquiatria na nossa vida, que é um campo minado, porque são 500 possibilidades de medicação, todas com muito efeito colateral, aí você tem que achar, e ele sempre teve insuficiência mitral, cardíaca, isso sempre teve, né? Então ele já tinha problemas graves no coração, daí qual antipsicótico que vai introduzir, que vai... Só sei, gente, que foi aí que ele começou a ter cada vez menos crises, então foi acalmando, mas os antipsicóticos, não sou psiquiatra, não sou médica, tô falando da minha experiência, não sei se é por causa da idade dele naquele momento, seus efeitos colaterais eles eram mais acentuados, eu não sei, eu só sei que na medida em que ele acalmava, ele foi entrando numa grande apatia. Então, uma apatia, pensa uma pessoa que senta e não tá nem feliz e nem triste, não conversa, mas não desconversa,
uma pessoa muito apática, né? Então ele foi ficando muito apático. Nessa época, se não me engano, ele era advogado, o escritório dele era dentro de casa. Nessa época, os clientes, ele já estava surtando com os clientes. Então, vocês imaginam, o cliente dentro de casa e a gente vendo ele falar pro cliente dele, que é quem pagava o nosso supermercado, né? Falando, eu sei que você é amigo do Roberto e eu sei que ele mandou você aqui, mas fala pra ele que eu não vou ceder, e assim, surtando na frente do cliente. Já tinha chegado nesse ponto, já tinha começado a trabalhar pra ajudar em casa, porque eu comecei com 14, tô tentando lembrar de alguns detalhes. Bom, é isso, gente. Com 16 anos, então, iniciamos a era dos psicóticos, dos antipsicóticos, né? E aí, a gente até chegar no remédio que ele tomou nos últimos, sei lá, 10 anos de vida, eu casei em 2010. É isso mesmo. Então, ó, eu casei em 2010. Em 2010, eu casei em abril de 2010. No começo de 2010, tinha chegado no Brasil um super novo medicamento, ainda estava, né, testa um, testa outro, testa um, testa outro, qual que é menos pior, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí tinha chegado no Brasil um super antipsicótico novíssimo e de última geração, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vamos tentar? Vamos. Aí, claro, gente, nesse momento, minha mãe já tinha aceitado, né? Então, depois dessa primeira ida à psiquiatra, depois da introdução da primeira medicação, e ela foi vendo com os próprios olhos que a medicação bloqueava, né, amenizava os surtos, claro que daí logo ela aceitou. Foi só uma primeira sensação dela ali de negação, de muita dificuldade de ter que aceitar aquilo e tudo mais. Daí minha mãe já ia nas consultas, enfim. Aí deram um medicamento, um antipsicótico novo pra ele. E aí, gente, ele teve um efeito colateral no cardiovascular. E no dia do meu casamento ele quase morreu. Ele não foi no meu casamento, gente. Ele quase morreu, assim. A gente tava lá na cidade da minha sogra, ficou uma enfermeira com ele, porque ele tava muito ruim. E depois só que foi descobrir que era o efeito colateral do medicamento. Eu me lembro de chegar com vestido de noiva, antes de ir pra festa, então eu saí da igreja, antes de ir pra festa, de chegar com vestido de noiva, só pra ele me ver de noiva, assim. Só queria que ele me visse de noiva, sabe? Só isso. E ele tava tão ruim que ele não conseguia abrir o olho, assim. E foi um efeito gravíssimo do antipsicótico. Tanto que no dia seguinte do casamento, ele já foi, acho que meio que direto pro hospital, ou 2 dias depois ele ficou internado, sei lá, uns 10 dias. E aí que o médico falou, não, então a gente vai ficar com esse aqui, ó. E que era a gota. E foi esse que ele ficou até o resto da vida. Então, o que eu posso dizer pra vocês, que de 2010 até 2022, ou seja, nos últimos 12 anos, que se estabilizou numa medicação específica, né? E o que essa medicação específica fez por ele? Fez com que os surtos diminuíssem muito e ficassem raros, mas eles aconteciam de vez em quando, tá? Uma vez por ano, às vezes 2 vezes no ano, aconteciam. E o último surto dele aconteceu aqui nessa casa, em Vinhedo, na semana que eu me mudei pra cá. Na semana que eu me mudei pra cá, eu tava no burnout, quem me acompanha há mais tempo sabe, tava comigo naquela época. Gente, esse primeiro semestre de 2022 foi um inverno na minha vida. Sabe os invernos que chegam, assim, os invernos que eu digo, né, esse período de... Foi um desafio atrás do outro, assim, sabe? Um desafio atrás do outro. Por isso que eu fiz aquele post com aquela música do Renato Russo, porque é exatamente como eu me sinto agora. Como se o sol tivesse voltado, assim, é isso que eu sinto mesmo. E eu tava no burnout, tinha acabado de mudar pra Vinhedo, essa casa aqui cheia de caixa, e aí ele veio me dizer, veio ter um mega de um surto, dizer que minha mãe tava saindo escondida contra as pessoas. Imagina, tadinha da minha mãe, né? Minha mãe é uma santa. Tiraram a auréola só, né? Mas imagina, quem aqui é mais sensitivo até vê a auréola, né, em cima dela. E teve um mega surto com a minha mãe, e aí não queria falar com ela, e aí surtou assim, ficou nervoso e tudo mais. Só que daí o que a gente faz?
Manda um WhatsApp pro psiquiatra e o psiquiatra fala, aumenta a dose. Aí aumenta a dose, o que acontece quando aumenta a dose? Ele sai do surto, mas derruba. Então ele fica meio anestesiadão, assim, sabe? Então, o que acontece? Nesses últimos 12 anos, eles moravam, né? Minha mãe ainda mora, né? Num prédio em São Paulo. E as pessoas que o conheceram já depois dele tomar a medicação, já depois de ter se aposentado, ele se aposentou por invalidez, já nessa fase da vida em que a medicação já existia, as pessoas não sabiam que ele tinha esquizofrenia. Não sabiam, porque ele surtava 2 vezes no ano e quando surtava, não tava dentro de casa, quietinho, né? E os surtos eram um pouco menos... talvez porque ele já tinha idade, ele não tinha mais aquela energia de ficar muito e jogar coisa no chão e dar grandes berros, né? Então, assim, a gente sabia que ele estava em surto, mas as pessoas do prédio não sabiam, né? Então, por isso que é algo que eu não podia contar. Bom, gente, depois do diagnóstico de esquizofrenia, eu fui conversar com 2 tias, irmãs dele, e que aí me contaram um monte de coisa sobre a vida dele. Então a família dele sabia que ele tinha esquizofrenia, ele chegou a ser internado em hospital psiquiátrico, acho que 2 ou 3 vezes quando ele era jovem, ele teve surtos muito graves quando ele era jovem, então a família dele sabia, né? Mas ninguém contou pra minha mãe, absolutamente ninguém contou pra minha mãe, foram todo mundo no casamento da minha mãe, e ninguém sentou e falava, amiga, senta aqui, vamos tomar um café, olha, que bom que você ama ele, amor incondicional, que lindo, mas a gente quer que você saiba de uma coisa, ele já foi internado no hospital psiquiátrico 3 vezes, não, ninguém contou nada pra ela. Então é isso, gente, então essa foi a minha história, então vocês sabiam que eu tive uma infância traumatizada pelo fato de eu ter tido, e a puberdade precoce, gente... Eu não sei se o Instagram vai me cortar 10 horas da noite, porque você tá me cortando depois de 1 hora aqui de live. Mas se cortar, eu entro rapidinho de novo só pra finalizar. O que eu ia falar, meu pai do céu? Vocês sabiam que eu tinha, né, tido uma infância traumática por conta da puberdade precoce. Então, assim, pra quem não sabe, eu ia menstruar com 5, 6 anos de idade. Eu tive que fazer um tratamento, eu tive que tomar hormônio dos 5, 6 aos 9, e com 9 eu menstruei. E aí, procura a causa e pesquisa se tem tumor na hipófise, põe a Renata em máquina, em ressonância magnética e não sei aonde, ninguém descobre o que tá acontecendo. Aí, quando eu comecei minha caminhada no autoconhecimento, ficou muito claro, né, gente? Aquela criança já tava entendendo que ela tinha que se tornar adulta para dar conta do recado, né? Para dar conta de administrar um esquizofrênico, uma mãe maravilhosa, hiper, ultra, mega amorosa, protetora, mas que não tinha estrutura emocional nenhuma para lidar com aquela situação. O irmão mais novo tem que menstruar, tem que virar adulta, né? E o câncer da minha mãe, quando eu tinha 13 anos de idade. Então, assim, vocês sabiam que eu tive uma infância muito traumática, mas o maior trauma da minha vida foi a esquizofrenia do meu pai. Mas puberdade precoce, o câncer da minha mãe foi uma fichinha, perto de conviver com uma pessoa esquizofrênica sem tratamento, sem medicação, gente. E aquela primeira médica e os outros médicos depois que vieram, todos falaram a mesma coisa. Puxa, que pena, se ele tivesse sido tratado, então que fique, gente, que essa live fique, que possa ajudar alguém. Porque foi o que eu mais ouvi dos médicos. Puxa, que pena. Se ele tivesse tratado desde cedo, desde novo, um tratamento constante, né? Constante, sem parar, ele podia ter tido uma vida completamente diferente, ele podia ter tido uma vida produtiva. E depois eu fui descobrir que meu avô tinha, o pai dele, outros homens da família do meu pai. Parece que geneticamente é um negócio que pega mais homem, pelo menos na família do meu pai, né? Fiquei sabendo de casos de homens na família do meu pai, meu próprio avô e tudo mais. Então que fique, gente, assim, se alguém conhece alguém ou possa estar passando, não sei, né, por uma situação parecida, não neguem o tratamento, porque eu ouvi isso de médicos diferentes. Que pena que só com, sei lá, 50 e poucos, 60 anos, né, que se iniciou algo contínuo
pra ele, né? Então, gente, nesses últimos 40 dias em que ele ficou internado, eu fui aos poucos vivendo não só um luto de quem tá perdendo um pai, né? Que foi maravilhoso, foi um pai maravilhoso, dentro dos limites dele, gente. Ele foi incrível, ele foi muito mais presente do que muitos pais normais. Ele foi muito mais companheiro do que muitos pais normais, né? Sem problemas mentais. Ele foi tão companheiro, tão amoroso, tão incrível. Ele que me levava para tomar as injeções com uma paciência, porque doía pra caramba e eu morria de medo, eu saía correndo pela farmácia. E ele tinha uma paciência de Jó, assim. Nossa, vocês não têm noção, assim. Vocês não têm noção. Então, foi a dor de perder um pai e foi também um luto de uma história de muita loucura, de muita dor, de muita loucura mesmo, né? E aí eu pude ter conversas com ele enquanto ele estava sedado. Eu tinha certeza que ele ouvia, né? Conversas de muita libertação, de muito perdão e de... Eu tenho certeza absoluta, né, gente, que eu escolhi encarnar nessa família. Eu escolhi ser filha dele, ser filha da minha mãe. Eu já sabia uma parte minha, né, o meu ser espiritual. Eu já sabia onde eu tava me enfiando, né? Eu já sabia, eu escolhi, né? Porque essa era a família perfeita porque eu tinha pra evoluir aqui, assim como é com todo mundo. Isso é o que eu acredito, é o que a Luísa acreditava e é o que eu acredito também, né? E aí eu pude dizer pra ele por que eu acho que eu escolhi essa família, por que eu acho que eu o escolhi, que foi muito difícil, que tinha dias que eu achava que a gente não ia sobreviver, mas que a loucura dele me fez dar saltos quânticos imensos no meu processo de evolução, porque eu não sei se eu teria procurado o autoconhecimento tão rápido, tão cedo. Gente, eu tava falando outro dia pra uma pessoa, qualquer tempo livre que eu tinha na minha vida, eu estava lendo sobre autoconhecimento e sobre autodesenvolvimento. Qualquer tempo livre. Qualquer um. Sabe? Eu já fiz a lição de casa, novinha. Eu já fiz a lição de casa, eu já... Sei lá, eu tô no metrô indo de uma estação pra outra. Eu morei a vida inteira em São Paulo, no ônibus. Eu tava sempre, o tempo inteiro, lendo sobre autoconhecimento. E pensando, e refletindo, e buscando... tudo que pudesse me ajudar a refletir sobre o sentido da vida. O que eu tô fazendo aqui? Da onde que eu vim? Pra que eu tô aqui? Pra onde eu vou? Por que tanto sofrimento? Por que tanta... né? E eu tenho certeza absoluta que foi toda aquela loucura que eu vivia dentro de casa por ter um pai esquizofrênico que me impulsionou, com a força que me impulsionou pro autoconhecimento. Então eu sou muito grata a ele ter escolhido, eu escrevi isso no meu post, né? A ele ter escolhido, porque eu acredito que a gente escolhe, né? Doenças de nascença, viver algo tão duro como uma esquizofrenia, muita coragem, né, desse espírito. Eu agradeci muito ele, porque eu tenho certeza absoluta que eu não seria 1/10 de quem eu sou hoje se não tivesse passado por tudo isso. Então, minha gente, olha só, eu não sou esse ser, esse ser quase perfeito, como eu estava dizendo alguns minutos atrás, como muitas pessoas escreveram lá, né? Nossa, você é uma pessoa tão evoluída, tão sábia, né? Ainda assim, né? Não dá pra não sentir a dor. Eu, de novo, sou uma buscadora, assim como vocês. Estamos juntos. E eu tava até falando que eu vou fazer na próxima... em julho agora, 15 a 22 de julho, vai ter uma formação de facilitadores. Aliás, depois de amanhã eu vou abrir 10 vagas remanescentes. A gente chegou a esgotar a turma, só que a gente teve 10 pedidos de transferência, acho que uns 2 reembolsos e 8 pedidos de transferências para a turma de dezembro. Eu só vou fazer 2 esse ano, julho e dezembro. A de julho vai ser logo depois do meu aniversário. Meu aniversário é dia 11 de julho. Então começa dia 15 a formação, meu aniversário é dia 11. Eu amo comemorar aniversário. Ao contrário de muita gente, eu sempre amei. E aí, quem for passar uma semana inteira comigo vai conhecer o ser humano que tem aqui. Porque a gente tem uma noite na formação que a gente faz uma festa e eu vou fazer questão de beber espumante do Gargalo, que é minha bebida preferida. E eu vi muito rock alto pra comemorar meu aniversário, pra vocês verem que eu sou uma pessoa normal, gente. Uma pessoa que muitas vezes senta no chão e chora,
e que dá o melhor, eu dou o meu melhor para viver a minha vida aplicando os conhecimentos que eu aprendi com a Louise Hay e que eu tenho certeza absoluta. O seu é dia 21, que linda! Você é canceriana também, então, último dia de câncer, né? Eu sou canceriana também. Eu só faço o meu melhor para viver a minha vida, aplicar tudo que a Louise Hay me ensinou na minha vida, e eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvida do que eu tô falando pra vocês agora, gente, eu não tenho dúvida. Se não fosse isso aqui, esse livro aqui, lá nos meus 13 anos, e tudo que eu aprendi com ela depois, que isso aqui foi só o passo inicial, né? Tudo que veio depois, tudo que eu aprendi com ela, e aplicar isso aqui na minha vida, eu não tava aqui hoje falando com vocês, gente. Eu tenho certeza absoluta do que eu tô dizendo. Certeza. Então, quando eu falo que eu devo a minha vida a Louise, né, que tá aqui, é porque eu tenho certeza absoluta, gente. Eu tenho certeza absoluta. Tem muitos outros capítulos que eu ainda vou contar pra vocês da minha história, mas eu tenho certeza absoluta disso. Então, me salvou, sabe? Saio dessa live mais curada. Ô, meu amor, que coisa boa saber disso. Eu vou deixar salvo, tá? Quem sentir no coração um chamado para passar uma semana comigo, então, temos 10 vagas para formação. A formação não é só para quem quer ser um facilitador internacional e trabalhar com essa metodologia. A formação é também para quem quer só, entre aspas, viver uma grande experiência de alto impacto emocional. Só pode ser só, entre aspas, para autoconhecimento, tá? Então, 15 a 22 de julho, tem aqui na bio um link. Eu vou abrir 10 vagas remanescentes na terça-feira com uma condição que eu nunca fiz antes, tá? Vou dar uns bônus, uns presentes, umas coisas que a gente nunca fez antes. E essa turma vai ser dias depois do meu aniversário. Então a gente já faz festa na formação, mas essa festa vai ser para comemorar o meu aniversário também. Então vai ser uma festa de arromba. E aí vocês vão conhecer a verdadeira Renata por trás das câmeras. Não, tô brincando, mas eu acho que quem passa uma semana comigo, né, as facilitadoras podem dizer, conseguem, né, porque uma semana é muito tempo, né, gente, tomando café da manhã, almoçando e jantando junto, eu acho que conseguem ver o ser humano, né, talvez quem me veja só pelas câmeras possa ter essa sensação de, nossa, a Renata vai na TV, aliás, tô voltando, gente, já tem um programa aí de TV marcado, já vou contar pra vocês. A Renata vai na TV, tem essa coisa muito com a TV, né? Vai na TV, dá entrevista na rádio, nossa, então ela é uma pessoa, com ela as coisas dão certo porque ela é iluminada, porque ela é muito evoluída, e eu quero só que vocês saibam que eu sou gente que nem vocês e que eu tenho as dificuldades e que eu vivi todo esse desafio imenso e que se eu conseguir, gente, com todos esses desafios que eu vivi, que vocês estão sabendo de uma parte aqui também, porque são tantas histórias dentro dessa história, né? Se eu conseguir hoje, sabe, chegar onde eu cheguei, ter uma vida saudável, uma família saudável, ser feliz e poder ajudar outras pessoas, puxa, vocês não têm noção de onde vocês podem chegar, né? Então aqui, parafraseando a minha mestre, que sempre disse isso, né? Se eu, uma criança abusada sexualmente, né, no caso da Louise Hay, que nunca nem terminou o ensino fundamental, escrevi 27 livros, criei a maior editora do planeta Terra de livros de autodesenvolvimento. Imagina onde você não pode chegar. Então eu tô aqui pra dizer mais ou menos a mesma coisa pra vocês, tá? Te amo, mãe! Minha mãe é essa aqui que falou te amo, ó. Linda. Que mais? Eu tenho que falar do sorteio pra vocês. Eu tô achando que o Instagram não vai me cortar. Eba! Então vai dar até pra gente conversar um pouquinho. Eu posso até fazer 10 minutos de perguntas e respostas. Para os meus... então... Quem quer ter a chance de vir passar uma semana comigo agora em julho, link na bio, se inscreve, é gratuito. Por que eu tô falando para se inscrever? Porque a gente vai soltar o link de inscrição para quem tá no grupo de WhatsApp, vai ter a chance de se inscrever para dezembro com as mesmas condições, com os mesmos bônus e presentes que a gente vai dar. Então, julho eu não posso, mas vai ter a chance de se inscrever para dezembro, tá? E quem achar que não é o momento de fazer a formação, a gente também vai fazer uma condição especial para quem quiser vir no retiro de 2023. Então eu faço um retiro por ano, que é de final de semana.
Em 2023 vai ser de 3 a 5 de março. Então a gente também vai fazer uma condição especial para quem quiser vir no retiro. A formação de uma semana, ela já inclui a experiência do retiro. A gente começa pela experiência do retiro e aí quando vocês pensam que não dá para ir mais fundo, a gente vai mais fundo e tem toda a parte da formação, né? Da preparação desses profissionais. Mas se alguém sentir ou por uma questão de investimento, não for o momento, vai ter a chance de se inscrever para o retiro de 2023, que vai ser de 3 a 5 de março, no final de semana comigo. Eu faço só uma vez por ano, tá? Então vocês podem entrar no grupo e se inscrever mesmo assim, porque daí tem a chance de aproveitar a mesma condição para dezembro ou já ficar inscrito para o retiro de 2023, que eu acho uma boa ideia, porque eu faço só um por ano com vagas ilimitadas e não abri inscrições ainda para o retiro de 2023. Então essas pessoas vão ser as primeiras a se inscreverem, tá? E antes de eu terminar, deixa eu só falar. Tenho alunos do meu curso de 21 dias aqui. Coloca no chat pra mim, hashtag sou 21 dias. Essa semana eu vou encontrar vocês, hein? Essa semana eu vou encontrar vocês. Eu converso toda hora com a Cris, com a Ju, com a Bianca, pra saber como é que vocês estão indo. E essa semana eu vou conversar com vocês. E vou divulgar as 2 alunas que ganharam o retiro com tudo pago para 2023, com até hospedagem eu vou pagar para essas 2 alunas, só o transporte que vocês têm que chegar até lá. Mas você chegou lá, eu vou pagar a sua hospedagem com tudo incluído, a experiência do retiro, tudo. Quem foram os primeiros a se inscrever no curso de 21 dias, concorreram a 2 vagas. Ó, são 21 dias, quantos alunos maravilhosos. Tô doida pra encontrar vocês essa semana, a gente poder conversar direto e reto, eu e vocês. Essa semana a gente vai, cheio de aluno aqui. Então vamos saber quem foram as 2 pessoas que ganharam? Então vamos lá. A primeira que ganhou, essa aqui é uma reconectada que já fez tudo que é curso comigo, uma lindeza. Já fiz tudo que é curso. O nome dela tá em todas. Então eu fiquei feliz que você ganhou. Foi a Tátila. Agora eu não sei se a pronúncia do seu nome é Tátila ou se é Tatila. Mas vou chutar que é Tátila. Tátila Brazão Teixeira. Tátila, parabéns. Você ganhou o retiro com tudo pago, hospedagem. E vai ser maravilhoso ter você um final de semana comigo em 2023. E a segunda pessoa que ganhou o sorteio, a segunda aluna do curso de 21 dias, lindezas, a Shirley mandando carinho pra minha mãe. Shirley, um dia você tem que conhecer minha mãe que vocês vão se amar de paixão. A segunda aluna que ganhou o retiro de 2023 com tudo pago é a Poliana Fagundes Cavalcante. Poliana com Y e 2 L's. Então, parabéns, Tátila, parabéns, Poliana. Estamos juntas fisicamente em 2023. Parabéns por terem co-criado, né, essa experiência maravilhosa. 3 a 5 de março de 2023 é o meu retiro do ano que vem. Amores, como o Instagram não me cortou, eu vou ficar aqui uns 10 minutos pra gente conversar. Vocês querem me fazer alguma pergunta? Sei lá. Que pergunta que vocês podem querer me fazer? Você conheceu minha mãe, Xi? Ah, é verdade, na formação de coaching por vídeo, né? Mas acho que pessoalmente você não conheceu, não. Falta pessoalmente. Parabéns, meninas, com certeza. Ju Honorato tá aqui também. Juju, um beijo no seu coração. Hein, vocês querem... Parabéns para as ganhadoras. Vocês querem me fazer alguma pergunta? Estou emocionada, Isabelle, linda. Linda, linda. Quando você conheceu a Luíse? Em 2013. Em 2013, tô doida. Com 13 anos. Eu tô doida em 2013, tô doida. Com 13 anos de idade, eu conheci a Luíse quando eu encontrei esse livro aqui, ó. E aí nunca mais deixei a mulher. A mulher lançava livro, eu comprava livro. A mulher lançava áudio, eu comprava áudio. Eu tenho todos os CDs. CDs. Rê, seu pai aceitou o tratamento com o tempo? Ai, que pergunta boa, Luíse. Luíse, você também tá sempre aqui, né? Sempre vejo teu nominho, curtindo os posts, comentando nos posts. Vocês pensam que eu não vejo? Eu vejo. Luíse, meu pai morreu sem saber que era esquizofrênico.
Ele não sabia, ele nunca soube. Ele sempre tomou remédio escondido. Sempre, 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 sempre. Sempre escondido no suco, no leite. Então, ele não soube, tá? Ele chegou aí em algumas consultas com psiquiatra. Ele tomava antidepressivo também. Então, ele dizia assim, eu vou no psiquiatra porque eu tenho depressão. É isso. Você é espírita? Me perguntaram aqui. Gente, eu não sigo nenhuma religião em específico, tá? Então, eu tenho as minhas crenças espiritualistas, né? Como eu falei algumas delas aqui pra vocês, de que a gente escolhe os nossos pais, as principais situações que a gente vai enfrentar, porque elas são perfeitas, porque a gente veio aqui evoluir. Mas eu sei que isso tem muito, né? Similarismo com o espiritismo, com o budismo, mas eu não sigo uma específica. Então eu não sou espírita, kardecista e frequento o centro, não. Eu gosto de estudar sobre as religiões e trazer para o meu coração aquilo que eu sinto que faz sentido, né? Para o meu coração. Inclusive casei dentro da igreja católica, fui, como fala? Batizada, primeira comunhão, acho que tem ensinamentos incríveis, né? Na igreja católica, acho que Jesus é um grande mestre, maravilhoso, né? Ascensionado, incrível desse planeta Terra aqui. Eu acho que é ele que é o grande coordenador aqui desse planeta maravilhoso. E acho que a gente tem ensinamentos lindos, mas eu filtro aquilo que eu sinto que faz sentido pro meu coração. E isso para qualquer uma das religiões, tá? A formação vai me capacitar para ajudar outras pessoas? Uai, é óbvio, Raquel. A formação é para você se tornar uma profissional da metodologia da Louise Hay. Aí você pode dar mais de 15, 16 formatos de cursos diferentes online, presencial, de temas diferentes, durações diferentes, você recebe os manuais, tudo. Jesus é a luz que nos guia, eu concordo totalmente, Isa. Nunca me passou pela cabeça a possibilidade de esquizofrenia. Você tá falando com relação ao meu pai? Ou com alguém da sua família? Tomara que tenha ajudado a esclarecer, né, algumas pessoas. É o governador do nosso planeta, eu acredito nisso também. Que maravilha, eu já quero. Ô, Raquelzinha, então junte-se a nós. Clica no link da bio que terça-feira a gente tem um encontro, tá? Stephanie, linda, te amo. Mostra o livro amarelinho lá de trás? Mostro. Ai, vai cair os outros. Não caiu. Esse é o mesmo que esse, só que é a edição lá de 1900 e bolinha, ó. A edição lá antiga. Quem aqui tem esse de capa amarela, gente? Todo cheio de mancha, ó. De tão velhinho. Quem que tem? É uma capa dos anos 90, isso mesmo. Já estou quase lá, Raquelzinha. Que coisa boa. Preciso dessa formação, missão de vida. Vem, Luíse! Vem! Vem no nosso encontro de terça-feira, que se você não vier em julho, você vem em dezembro, que são as únicas 2 possibilidades desse ano, depois não tem mais. O amarelo é que eu tenho, a Bárbara falou. A Bárbara é outra que tá em todas, né, Bárbara? Eu sempre vejo seu nominho nas lives, nos posts. Eu amo essa capa. Num sebo, acho que hoje em dia é só em sebo mesmo. Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui no pontinho de interrogação, que tem umas coisas aqui. Ah, tem perguntas aqui. Ah, Michele! Ai, Mi, acabei de ver essa pergunta aqui. Pra quem quiser fazer a formação de novo, como faz? Mi, fala com a Carol. Com a Carol Iglesias, minha anja guardiã. Vocês têm desconto pra quem quiser fazer de novo, tá? Só que eu não posso fazer turma com mais de 40 pessoas. Então, corre e já fala com ela, tá? Por conta das vagas mesmo, do tamanho da turma, tá bom? Vou amar, Mi. Aliás, já passou da hora da gente se conhecer, né? Aqui. Não foi possível compartilhar
Por que não foi possível? Bom, eu não tô conseguindo, gente, mas tem uma pessoa aqui que perguntou se meu pai seguiu sem saber que tomava medicação. Seguiu sem saber que tomava medicação. Você conheceu a Luíse pessoalmente? Como sua mãe está? Minha mãe está aqui na live. Mãe, conta como você tá, mãe. A Francisca quer saber como que você tá. Em dezembro eu vou. Vem, Mi. Vem que eu vou estar te esperando de braços abertos e coração aberto. Alguém perguntou se eu conhecia a Luíse pessoalmente. Gente, eu fui para os Estados Unidos para conhecer a Luíse pessoalmente na minha cabeça, né? Em 2017. Então, quando eu decidi fazer as formações lá, foi porque eu queria beber da fonte, foi porque eu tinha essa esperança, porque eu já tinha ouvido dizer que ela passava pessoalmente num dia lá da formação, né? E aí, nossa, toda feliz da vida, pedi demissão e falei, vou encontrar a Luíse, vou contar pra ela toda a minha história e ela vai ficar, né, super orgulhosa de saber que eu segui os ensinamentos dela e que eu só tô viva por causa dos ensinamentos dela. E aí a Luíse fez a passagem dia 30 de agosto de 2017 e minha formação começava dia 30 de setembro, minha gente. Por um mês. Só que eu tive a honra imensa, de conviver com as cinzas dela na sala de treinamento, porque a cerimônia de entrega das cinzas dela aconteceu enquanto eu estava lá na formação. Claro que a gente não foi na cerimônia, né? Mas a Patrícia Crane, que é a nossa chefe mundial, levou para a sala do treinamento, gente. Então eu fiquei lá vários dias com as cinzas da Luíse. Eles deixavam a gente pegar na mão, claro, né? Dentro de um saquinho, então eu pegava o saquinho na minha mão e eu olhava e falava, ai, o corpinho dela tá aqui. Então eu tive essa honra, sabe? E a honra de ter sido formada pela Patrícia Crane, que é a nossa... Ai, fico até com vontade de contar uma coisa pra vocês, mas eu não posso ainda contar. Segura a língua, Renata. A Patrícia Crane é nossa... Ela trabalhou com a Luíse Hay a vida inteira. Ela é a substituta da Luíse Hay no mundo, né? Ela é nossa chefe mundial. E ter sido formada pela Patrícia Crane, que foi... Imagina, quem convivia 24 horas por dia com a Luíse Hay, né? Então foi maravilhoso. O que mais que veio de pergunta, gente, que eu não respondi? Que delícia essa experiência, livros para curar sua vida. O ano que ela faleceu, 2017, 30 de agosto. Você está mais leve em compartilhar essa história conosco? Pati, a Patrícia Basso perguntou aqui. Pati, eu tô me sentindo... eu acho que é mais leve mesmo a palavra. Porque a sensação é assim, sair um peso, sabe? É tão ruim você ter esse compromisso, né, que eu fiz, sabe? De vir aqui mostrar a verdade, mostrar... E não poder falar sobre tantas coisas. Porque assim, gente, vocês conseguem dimensionar a quantidade de experiências que vieram dessa esquizofrenia? Para minha vida, né, de ter lidado com isso. Então é muita coisa que eu deixo de compartilhar por não poder falar sobre isso. Então eu me sinto muito leve, Paty, muito. Vocês cogitaram levá-lo no centro espírita? Não só cogitamos, como levamos. E não só em centro espírita, levamos em outras religiões também, tá? Levamos, sim, em vários lugares espiritualistas nesse sentido, tá? Levamos sim. Apesar de nunca ter feito nem o curso de 21 dias, Su, nem o curso de 21 dias, Su, então te espero na próxima turma do curso de 21 dias, hein, Su? Bonitinha, tô brincando com você. Ao longo desse ano, você falou diversas vezes que o momento de falar a sua história estava próximo, né, Noêmia? Falei mesmo. E eu já sentia... que desde o começo do ano, gente, eu falei já pra vocês, desde o começo do ano eu sentia que esse ano ia ser o ano da passagem do meu pai, e olha que eu já sentia isso muito antes dele ter adoecido do jeito que ele adoeceu, né? Muito antes. Você e a Luíse são minhas inspirações. Agora você já me botou no nível da Luíse, eu vou ficar me achando, hein, Marcela? Eu vou começar a ficar antipática aqui, que você me botou, ó, você me promoveu lá pro nível dela.
Você ficou triste com a família do seu pai? A Ana Paula perguntou. Ana, eu ouvi a minha vida inteira a Louise Hay falar que tá todo mundo fazendo o melhor que pode com o nível de consciência que tem e com os recursos emocionais que possuem. Então, quando eu sentei e conversei com as minhas tias e vi que elas sabiam de tudo, eu não senti tristeza, eu senti como se fosse uma compaixão por entender que elas não tiveram condição emocional de fazer nada. Eu acho que foi isso, sabe? Agora raiva, tristeza num sentido... Tristeza num sentido... Preciso tomar água, gente, peraí. Tristeza num sentido assim, de raiva, isso eu nunca senti. Nunca mesmo. A família do seu pai podia ter contado pra minha mãe. Podia, mas eu não falo isso com... Eu não falo isso com dor, com raiva, com... Eu falo porque podia, né? Poder podia, é um fato, né? Mas eu não falo isso com sentimento negativo no meu coração. Não falo. Rê, você sabe o porquê do câncer da sua mãe, segundo a Louise Hay? Nossa, mas isso aqui dá uma live inteira, Tati. Câncer dentro da metodologia da Louise Hay, gente, é ressentimento, né? E minha mãe tinha muito ressentimento do que ela vivia com meu pai. Porque, de novo, ele nunca agrediu ela fisicamente, mas ele agrediu verbalmente, direto nas crises, né? De xingar e tudo mais. Então, e o câncer de mama, a Louise falava muito isso, né? A mulher que se doa, ela nutre todo mundo, mas ela não se nutre. E minha mãe é exatamente essa pessoa, né? Que viveu a vida inteira, principalmente naquele momento do tempo e do espaço, só pro outro, né? Pra casa, pra família, pra ser esposa, pros filhos, né? Só doando, mas ela, pra ela mesma, não existia, era nula, completamente nula, né? Então, dentro do ponto de vista da metodologia, o câncer da minha mãe, pra mim, é bem didático, pra mim faz muito sentido. A família do meu pai, do seu pai, também devia ter medo da sua mãe se afastar dele. Com certeza, Noemia, com certeza. Por isso que eu falo que eu trago um pouco de compaixão, assim, né? Porque eu também entendo que eles estavam fazendo o melhor que eles podiam, né? E a Sofia, como ela viveu tudo isso? Gente, a Sofia não tem a menor noção de que meu pai morreu. A menor noção. Em algum momento a gente vai ter que... Ela vai perguntar mais diretamente. No momento em que ele estava internado, nesses 40 dias, muitas vezes ela perguntou: cadê o vovô? O vovô tá naquele lugar descansando. Disse que ele estava num lugar descansando. Mas, gente, muito loucamente, a Sofia já umas 2 ou 3 vezes falou do meu pai no passado. Então, assim, ai, mamãe, olha, o vovô adorava desenhar nesse papel, né? Adorava no passado. Então é meio louco, porque quando ela fala no passado, é como se uma parte dela meio que já soubesse, mas ninguém nunca falou. Mas eu sinto que... em algum momento ela vai falar mais diretamente, ela vai perguntar mais diretamente, né? E aí a gente vai ter que falar, né? De alguma forma. Sua mãe nunca pensou em se separar? Ai, Fá, você tem noção de quanto tempo eu já passei da minha vida conversando sobre isso com a minha mãe? Claro que ela pensou, mas ela ao mesmo tempo tinha muito medo. Ela tinha muito medo, né? De sair com 2 filhos pequenos e deixar ele sozinho e... Enfim, só sei que, gente, foi a cena mais linda do mundo, sabe? Eu ver a minha mãe no hospital esses últimos dias de vida dele, ele definhando cada vez mais, morrendo cada dia mais, assim. E ela, nossa, só fazendo carinho e beijando e falando eu te amo e dando tanto amor. Isso é amor incondicional, né, gente? Isso é amor incondicional. Então, claro que ela pensou em separar, mas ela não teve coragem de se separar. Minha mãe faleceu e eu conversei.
abertamente com a minha filha de 7 anos. É que a Sofia tem 3, né? Então, com 3 anos, tá muito distante 3 para 7 anos, né? Mas, de alguma forma, em algum momento, a gente vai ter que tocar nesse assunto, né? Deixa eu ver aqui, a Cláudia. Meu pai faleceu quando meu filho tinha 4 anos. Ele soube na hora, pois ele ia ao hospital conosco. Ah, entendi. Não devia ter deixado ele presenciar isso. Cláudia, deixa eu falar uma coisa pra você. Risca essa palavra devia. Eu devia, eu não devia. Tudo acontece do jeitinho que tem que acontecer. Vou dar o meu próprio exemplo. Eu vi com os meus próprios olhos, com 4 anos, a mesma idade do seu filho, meu avô morrer na minha frente. Literalmente, ele tropeçou numa escada da igreja, rolou a escadaria, bateu a cabeça na quina e morreu. Uma tragédia. Eu tinha que ver, eu tinha que passar por aquilo, né? Então tem coisas que a gente precisa passar. Tenha certeza disso no seu coração, tá? Então ele precisava passar por isso de alguma forma, por algum motivo que a nossa mente racional nesse momento não entende. E talvez não tenha nem que entender por quê aqui nesse plano, nessa dimensão, né? Então fica com o seu coração em paz e tira essa culpa de dentro de você, porque você estava sempre fazendo o melhor que você podia, né? A gente está sempre fazendo o melhor que a gente pode. Ô, Rose tá aqui. Rose fez o meu retiro desse ano, né, Rose linda? Doutora Ana Paula. Rê, como você encontrou o livro da Luíse? A minha mãe ganhou de uma prima dela o livro, só que ela não leu. Quem leu fui eu. Quando ela foi pra cirurgia, eu encontrei no quarto dela e li o livro em 3 dias. Eu fiquei curiosa porque você veio pra contar, mas cheguei atrasada. Eu vou deixar gravado, Pri, aqui, tá? Meu marido faleceu quando meu filho tinha 6 anos. Deixei ele ir no velório, me arrependo um pouco. Mas tinha 1 mês que ele não via o pai porque estava internado. Mas é uma decisão muito difícil, né? Eu não consigo nem imaginar que decisão que eu tomaria no seu lugar. É muito difícil. Talvez você não tivesse levado e estaria agora aqui pensando: ai, será que eu fiz errado? Será que eu devia ter levado para ele entender a partida do pai, né? Então a gente nunca vai saber, na verdade, qual que é a decisão melhor, né? A gente tá, de novo, a gente tá só sempre fazendo o melhor que a gente pode, né? Com a melhor das intenções naquele momento, né? Então fica com o teu coração em paz. Tudo aconteceu para que hoje você tocasse, curasse e transformasse a vida de milhares de pessoas. Eu acredito nisso, viu? Najaína, que nome diferente, que nome lindo. Eu já pensei nisso por dias e dias e dias sem parar e eu tenho certeza disso. Eu concordo com você, eu tenho certeza. Tudo foi uma preparação para a missão que eu tinha aqui, né? Eu tinha 4 anos e meio quando meu pai faleceu e eu entendia tudo perfeitamente. Mas só superei quando minha mãe faleceu, 23 anos depois. Foi lindo esse entendimento. Foi durante 2 evangelhos do lar. Que lindo, gente. Os rituais ajudam muito no luto. Importante para as crianças. Ó aqui, né? Então, a gente sempre... Às vezes a gente acha que tomou uma decisão errada, mas não foi, né? Uma decisão errada. Então, fiquem com o coração de vocês em paz. Meus amores, meu pai sempre foi muito cético com tudo, se identificou com você e agora te acompanha. Ai, que demais! Como que é o nome do seu pai? Karen, como que é o nome do seu pai? Ai, que delícia saber disso. Fico tão feliz, gente, tão feliz. Quando me contam isso, vira e mexe alguém me conta isso. Ai, meu marido não podia nem ouvir a palavra metafísica. Hoje ele que me chama para assistir as lives, eu fico muito feliz. Alberto, um beijo então no seu Alberto. Fala para ele, se ele não tá aqui agora, que eu dei um beijo no coração dele, que eu agradeço o voto de confiança que ele me deu. Ai, eu estou fazendo o curso de 21 dias. Sou a Poliana. Você é a Poliana? Não entendi. Sou a Poliana, mas aqui chama Labelle. Ah, Labelle Semijoia.
Você é a Poliana que ganhou o retiro? Eu acredito que sim, né? Com 2 L's e Y, só pode ser. Oriental militar está se curando através do seu conhecimento. Ô, Karen, que delícia saber disso. Fico muito feliz, viu? Muito, 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 muito. Meus amores, Poliana, então seja bem-vinda. Retiro de 2023, teu presente, hein? Estaremos juntas um final de semana inteirinho. Você não vai esquecer nunca mais desse final de semana. Você escreve o que eu tô te dizendo. Você vai ter 90 anos de idade, você vai lembrar de cada detalhe desse final de semana. Amores, obrigada pela companhia, obrigada por todo o carinho, por todas as mensagens de tanto amor e apoio que vocês mandaram. Foi muito importante pra mim, muito. E mesmo quem não escreveu, mas só sentiu no coração, eu senti daqui, eu recebi, nós estamos todos conectados por linhas invisíveis, eu tenho certeza disso, nós somos todos um. Por isso que o que damos recebemos, né? Porque no final nós somos todos um só. Então, minha gratidão mais uma vez, gratidão por estarem comigo nessa noite de hoje. Eu vou deixar a live salva assim. E na terça-feira, para quem tiver interesse de saber sobre a formação, a gente se encontra, tá? Lembrando que quem ainda não se inscreveu para receber as informações, o link tá na bio, tá bom? E claro, domingo que vem tô aqui de novo, óbvio. Beijo, gente. Boa noite para vocês. Bom descanso, uma semana linda, iluminada e abençoada.